Boa noite a todos. Obrigada pela presença, por estarem assistindo, acompanhando a nossa live. Hoje a nossa live será sobre o Covid-19 e as relações trabalhistas. Gostaria de fazer um agradecimento especial e agradecer aos nossos queridos alunos que estão nos assistindo. Queria agradecer também ao Lucas Lima, que está ajudando na live, na transmissão. Agradecer ao professor Dr. Marcelo Zambon, nosso diretor do ISCA Faculdades. E cumprimentar e agradecer a presença dos nossos palestrantes. Boa noite, professora Leidiane Della Rocca. Muito obrigada por ter aceito meu convite e participado da live hoje. Boa noite, Marta. Eu que agradeço pelo convite. Aproveito a oportunidade para cumprimentar os professores que têm a honra de compartilhar hoje esse momento dessa plataforma digital. Professor Dr. Ricardo Della Torre, professor Antônio Francisco Montanagna. E aproveito também para cumprimentar os nossos queridos alunos, todos aqueles que assistem, familiares, profissionais de direito, de outras áreas, amigos, enfim. Sejam muito bem-vindos, agradeço o convite novamente e aproveito também para parabenizar o ISCA Faculdades por essa iniciativa. Obrigada, professora. Boa noite, professor Antônio Francisco Montanagna, obrigada pela presença, por ter aceito o meu convite. Boa noite, prezada Marta, nossa coordenadora muito querida, e eu também quero parabenizar a instituição, o ISCA Faculdades, por essa brilhante iniciativa, saudando os demais componentes dessa live, a professora Leidiane, grande colega, juiz de trabalho, professora do ISCA, o doutor Ricardo Della Torre, um brilhante advogado trabalhista da nossa região. Então, é uma grande satisfação para mim compor essa banca que está formando a live na noite de hoje. E eu quero também mandar um grande abraço para os alunos que estão assistindo, todos aqueles que nos prestigiam, colegas, operadores do direito, principalmente de Limeira, mas eu sei que de muitas outras localidades. É uma grande alegria estar com vocês, apesar do distanciamento social, vocês estão podendo me ver, ainda que eu não possa ver a todos, né? Mas é uma maneira de suprir um pouco as agruras dessa fase de pandemia. Mas é uma grande alegria estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite, professor Ricardo Della Torre. Muito obrigada por ter aceito o meu convite e pela sua participação. Eu que agradeço, professora Marta, pelo convite, ainda mais nesse momento especial em que todos os professores estão tendo que se reinventar, né? Seja por conta das aulas online ou das aulas gravadas. E é um importante momento também para o direito do trabalho, que estava um pouco embaixo por conta da reforma trabalhista, e agora está super reaquecido novamente. Então, gostaria de cumprimentar, sim, o professor Montanagna, professora Leidiane, são duas pessoas que eu admiro bastante, e os meus queridos alunos. Muito obrigado. Obrigada, professores. E o que o professor Montanagna falou é uma verdade. A gente, nesse distanciamento, nós, professores lá do ISCA Faculdades, nós temos uma união muito grande e é muito gostoso a gente se encontrar todo dia, conversar, participar, e os nossos alunos também. Então, nós estamos numa outra realidade, hoje é uma realidade digital, aula digital, nós participando dessa live, cada um na sua casa, mas hoje estamos aqui para falar, então, das relações, o Covid-19 e as relações trabalhistas. Nós vamos tentar abranger o máximo possível de questões que interferem tanto e impactam tanto na vida de todos nós. Então, hoje nós vamos falar, cada professor terá 15 minutos para explanar o seu tema. Após esse tempo, será aberto para as perguntas. Então, quem tiver interesse em fazer perguntas, pode mandar para o meu e-mail, marta.freire@iscafaculdades.com.br, ou nos comentários aí do Facebook do ISCA Faculdades, ou no Messenger. E aí nós iremos responder o tanto quanto possível, pois nós temos um tempo, mas tentaremos responder todas as perguntas. E depois abriremos para um bate-papo. Então, hoje nós começaremos a falar, o professor Ricardo será o primeiro, ele irá falar sobre a insegurança das empresas com a pandemia. Depois falará a professora Leidiane Della Rocca, ela vai falar sobre a doença ocupacional ou não o Covid-19 ou não é uma doença ocupacional. E o professor Antônio Francisco Montanagna falará
sobre o saque do FGTS nesses tempos de pandemia. Então, dentro desse tema, abrangeremos outras questões, né? Cada palestrante irá abranger sobre as questões trabalhistas e depois abriremos para as perguntas, tá? Agora irei chamar o professor Ricardo Della Torre. O professor Ricardo Della Torre é professor do ISCA Faculdades e é advogado especialista na área trabalhista. Bem-vindo, professor Ricardo. O senhor terá até 15 minutos para explanar sobre o seu tema, a insegurança das empresas nessa época de pandemia. Muito obrigada pela presença e o senhor tem a palavra. Agradeço mais uma vez, professora Marta. Bom, pessoal, desde o começo da pandemia, nós estamos vivendo um momento de uma crise econômica muito grande. Uma crise que está afetando todos os segmentos da nossa sociedade. O segmento empresarial, o segmento dos trabalhadores, o segmento dos donos de casa e etc. Eu quero falar um pouco aqui sobre as dificuldades que as empresas estão passando nesse momento de pandemia. Como advogado empresarial, eu tenho acompanhado de perto a atual situação de diversas empresas. Fato é que a demanda caiu demais, porque não se consome mais da mesma forma que se consumia antes da pandemia. As empresas também, elas estão trabalhando com um numerário de empregados bem reduzido, porque muitos empregados estão com os contratos de trabalho suspensos. Então, não é à toa, né, pessoal, que dados estatísticos já apontam para um crescimento muito grande das ações de recuperação judicial e para as ações de falência. Então, diante desse cenário, o governo precisava fazer alguma coisa. O governo precisava ajudar as empresas. E assim o fez, editando 2 medidas provisórias de suma relevância. A primeira medida provisória foi a medida provisória 927, que trouxe algumas alternativas muito interessantes para as empresas. A primeira foi a questão de descomplicar o teletrabalho. Não é à toa que hoje muitos empregados estão trabalhando em casa no regime home office, o que é extremamente salutar nesse momento de pandemia. Trouxe também a medida provisória 927, um banco de horas, um sistema de banco de horas muito interessante, onde os empregados podem compensar as horas não trabalhadas durante a pandemia em até 18 meses. Trouxe também a possibilidade de você antecipar as férias individuais. Trouxe também a possibilidade de você antecipar alguns feriados e também das empresas concederem as férias coletivas. Mas o mais aguardado era a suspensão do contrato de trabalho para direcionamento dos empregados para um curso profissional. Instituto extremamente semelhante ao layoff, que é previsto no artigo 476A da CLT. Para quem não sabe, o layoff ele consiste na possibilidade de você suspender o contrato de trabalho dos empregados para direcioná-los para um curso profissional. Mas fato é que esse layoff, que era o mais aguardado aí para os empregados, porque era uma medida a longo prazo, ele foi revogado pelo presidente Jair Bolsonaro dias após a edição da medida provisória 927, o que deixou aí os empresários com o cabelo em pé. Afinal de contas, era a medida mais esperada e foi revogada realmente. Ainda com relação à medida provisória 927, o artigo 29 previa que os casos de contaminação do coronavírus não seriam considerados doença ocupacional, a não ser que provado, obviamente, o nexo de causalidade. Mas, em um julgamento emblemático no dia 29 de abril, o STF decidiu por suspender o artigo 29 da MP 927, que falava justamente da contaminação do coronavírus. Isso causou aí uma insegurança jurídica para as empresas que ficaram com paura, ficaram com medo de que os seus empregados aí contraíssem o coronavírus e que esse coronavírus, essa doença, fosse caracterizada como uma doença de trabalho. Esse, inclusive, é o tema que a doutora Leide vai falar com bastante propriedade. Ato contínuo, o governo editou, então, por conta dessa insuficiência da medida provisória 927, editou a medida provisória 936. Essa, sim, trouxe um certo alento para as empresas, porque possibilitou a suspensão do contrato de trabalho dos empregados e
e também a redução de jornada de trabalho e de salário. Mas a principal problemática é que os prazos de suspensão e os prazos de redução de jornada e salário estão terminando. E até agora, ninguém falou sobre a prorrogação desses prazos, de conceder mais prazo para as empresas. Então, os empresários estão realmente aí com medo e passando por um momento difícil. Outra questão importante é com relação à informação para o governo, porque para os empregados saírem de suspensão ou com redução de jornada e salário, o governo precisa ser avisado. E o governo disponibilizou um sistema que não é muito inteligente, um sistema um tanto falho. E as empresas, então, elas estão passando por um momento difícil, porque elas não conseguem informar o governo sobre os empregados que vão sair de suspensão, e bem como os que retornam. Então, há uma falha de comunicação muito grande aí com relação a esse sistema do governo que realmente é falho, que está causando, então, no modo geral, uma insegurança jurídica muito grande para as empresas. Ainda com relação à medida provisória 936, que trouxe a suspensão e a possibilidade de redução de jornada e salário, é importante falar que ela teve uma adesão muito grande. Para se ter uma ideia, hoje, até a data de hoje, foram mais de 7 milhões de acordos entabulados. Acordos que prevenham ou a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de salário e jornada. Essa minha breve explanação, eu já vou até concluindo, mas eu queria dizer e queria salientar a importância do papel do advogado nesse momento de pandemia. O advogado, ele tem que andar junto com a gestão da empresa, tem que andar junto com o RH das empresas e tem que ter um relacionamento muito saudável e muito bom com os sindicatos. E o papel da advocacia nesse momento está sendo imprescindível, de suma relevância. Não é puxar a sardinha para o meu lado, que eu sou advogado, mas o papel do advogado, hoje em dia, é muito importante mesmo. E eu queria finalizar essa minha breve explanação com uma reflexão importante, porque o vírus, ele mudou a forma como nós nos relacionamos. O vírus, ele mudou a forma como nós compramos, como nós viajamos e como nós trabalhamos. Então, nesse momento, eu acho que a palavra do momento da vez é reinvenção, professora Marta, porque todos nós precisamos nos reinventar para conseguir viver nesse novo mundo e conviver com o vírus de uma forma aí, da melhor forma possível. Eu acho que é isso, professor. Eu agradeço. Muito obrigada, professor Ricardo, pela brilhante explanação. Realmente, professor, nós temos que nos reinventar. E de suma importância a participação do advogado, e todo mundo precisa em todas as áreas da vida. Na área pessoal, nós estamos nos reinventando, na área profissional, tudo está muito complexo, é tudo muito novo, então é muito difícil. Então, assim, por isso que eu entendi de suma importância essas lives, até para a gente abranger outros assuntos e atender a todos, né? Não só os nossos alunos, como toda a sociedade. Então, muito obrigada pela explanação. E agora eu gostaria de chamar a professora Leidiane Della Rocca. Ela é professora do ISCA Faculdades, uma professora muito querida. Os alunos sempre pedem até a professora Leide para monografia, né, professora? Ela é juíza do trabalho aqui em Mineira e ela vai falar sobre doença ocupacional, se é ou não, o Covid-19 é ou não doença ocupacional. Professora Leide, a doutora terá 15 minutos, até 15 minutos para explanar, e a senhora está com a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Marta, cumprimento novamente a todos. E falando aí de insegurança jurídica, aproveitando o gancho aí do professor Ricardo, já começamos com uma pergunta, né? Já é um indício aí de como o assunto é controvertido.
E para responder essa pergunta, eu peço licença, primeiramente, para contextualizar a questão e também para trazer alguns breves conceitos, especialmente porque temos aí uma diversidade de público, não é verdade? Então, falando aí sobre doença ocupacional, o que é doença ocupacional? Doença ocupacional, o conceito não está na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim na Lei Previdenciária, na Lei 8.203 de 91, que trata dos planos de benefício. E essa lei, quando trata do acidente de trabalho, no artigo 20, ela faz o seguinte, ela diz que o acidente de trabalho seria um gênero, do qual integrariam os acidentes típicos e também as doenças ocupacionais. Os acidentes típicos são aqueles que provocam uma lesão imediata ao trabalhador, reduzindo ou retirando a sua capacidade. É quando o trabalhador, por exemplo, cai, se machuca ou vem a falecer. Já as doenças ocupacionais seriam aquelas doenças decorrentes do trabalho, e elas se dividem em dois tipos. Primeiramente, as doenças profissionais ou tecnopatias, e, de outro lado, as doenças do trabalho. As doenças profissionais são aquelas doenças típicas de cada profissão. Temos, por exemplo, a silicose, que é uma doença típica dos trabalhadores da mineração que tem contato com pó de sílica. Essas doenças, inclusive, constam numa relação elaborada pelo falecido Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje integra o Ministério da Economia. Já, de outro lado, temos as doenças do trabalho, modalidade de doenças ocupacionais, que são aquelas que não são típicas de determinada profissão. Elas podem atingir qualquer pessoa, mas podem decorrer também do trabalho. É o caso, por exemplo, daí da Ler-Dort, né? Qualquer um de nós pode estar sujeito a lesão por esforço repetitivo, mas um trabalhador que trabalha numa linha de produção, com movimentos repetitivos, sem os cuidados necessários, também pode vir a adquiri-la. E aí que entra a Covid-19. A Covid-19, eu uso o artigo A, né, no feminino, porque eu me refiro à doença, e não ao coronavírus, ela se enquadraria como uma possibilidade aí de doença do trabalho, já que, em razão dos estudos que temos até o momento, não temos evidências aí de que ela seja típica de qualquer uma profissão. E esse mesmo artigo, né, no artigo 20 da Lei Previdenciária, há uma exclusão de algumas hipóteses que não se caracterizariam como doenças do trabalho, como doenças ocupacionais. É o caso das doenças degenerativas, as doenças por faixa etária, as doenças que não causam uma redução da capacidade e as doenças endêmicas. O que seriam as doenças endêmicas? Né? Seriam aquelas doenças, assim, típicas de determinadas regiões, como, por exemplo, a febre amarela, que acomete aí a região norte do país. Então, o próprio legislador, ele já exclui aí as doenças endêmicas como doenças ocupacionais, não seriam doenças aí típicas ou decorrentes do trabalho. Lembrando que estamos aí num nível, já num quarto degrau, podemos falar assim, no nível de doenças, né? Nesse nível, nessa escada, nós temos os surtos, temos as epidemias, as endemias e as pandemias. Né? As pandemias, infelizmente, é o estado que vivemos atualmente, quando a doença ela ultrapassa as fronteiras, né, atingindo vários países ou até vários continentes. E qual a importância? Por que eu estou falando tudo isso? Qual a importância de se reconhecer uma doença como sendo ocupacional, como sendo do trabalho? Basicamente, dois fatores aí que justificam. O primeiro deles, finalidade previdenciária, para fins previdenciários. O trabalhador que se afasta por mais de 15 dias em razão de uma doença ocupacional, ele recebe um benefício chamado auxílio-doença acidentário, que é aquele benefício do Código B91. E em razão da percepção do recebimento desse benefício, esse trabalhador tem direito à estabilidade, a garantia provisória do emprego após o retorno, de até 12 meses aí após o retorno à alta previdenciária. Outro aspecto importante aí do reconhecimento de uma doença como ocupacional, a questão da responsabilidade civil, ou seja, a possibilidade de condenar o empregador ao pagamento de uma indenização, que pode ser por danos materiais, por danos morais, por danos estéticos, desde que presentes os requisitos da responsabilidade civil, que são os requisitos presentes no Código Civil, especialmente no artigo 186, no artigo 927. E para que haja essa responsabilização, falamos aí de um tripé, o tripé da responsabilidade civil. Precisamos comprovar a existência de um dano, a existência de um nexo de causalidade, ou seja, uma relação entre o dano e o fato que o causou,
e também, como regra, culpa, porque nosso ordenamento, ele adota como regra, em termos de responsabilização, a responsabilidade subjetiva, que depende aí da comprovação da culpa em sentido amplo, ou seja, a intenção, o dolo, ou a falta de um dever de cuidado, né, a negligência, imprudência ou imperícia. Então, esses são os dois motivos principais. E onde a Covid entra nessa história? O professor Ricardo bem salientou que tivemos aí a edição de medidas aí para tentar conter essa situação econômica complicada que vivemos. Uma delas foi a medida provisória 927 de 2020, que foi editada logo no início, quando começou essa questão de isolamento, começaram as discussões, e essa medida provisória ela teve como finalidade trazer algumas alternativas para o empregador para conter esse período de calamidade pública, né, preservar os empregos, preservar a renda, e inclusive essa lei, na verdade essa medida provisória, né, que é provisória, ela veio para regulamentar situações durante o período de calamidade pública. Um decreto legislativo número 6, ele estabeleceu que esse período de calamidade pública se estende até 31 de dezembro deste ano. Então, é uma lei excepcional. E ela veio justamente aí com essa finalidade, né? Enfrentar esse período de pandemia e preservar o trabalho e a renda. Ocorre que essa lei, ela trouxe no artigo 29 um dispositivo diferente, falando o seguinte, que os casos de contaminação pelo coronavírus, pela Covid-19, não serão considerados doenças ocupacionais, salvo comprovação de nexo de causalidade, ou seja, aquela relação entre a doença e o trabalho. E essas medidas provisórias, a medida 927, na sequência 936, que veio complementar a 927, trazendo a possibilidade de suspensão do contrato, de redução da jornada do salário, elas foram objeto de várias ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão de cúpula do Poder Judiciário, se podemos assim dizer, né, o órgão guardião da Constituição Federal. E essas ações, como elas eram relacionadas, elas tiveram um único relator, que foi o ministro Marco Aurélio de Mello. E logo no início, o ministro Marco Aurélio de Mello apreciou a medida cautelar, negando aí essas impugnações e mantendo a íntegra dessas medidas provisórias, por enquanto, até a decisão definitiva. Só que, como falamos de um controle concentrado de constitucionalidade, essa decisão isolada do relator tem que ser referendada pelo plenário. E assim foi. E nessa sessão plenária, o ministro Alexandre de Moraes, ele abriu divergência e discordou do ministro Marco Aurélio, principalmente por 3 motivos. O primeiro deles, o artigo 29, ele não guarda relação com a finalidade da medida provisória 927. A medida provisória é algo excepcional, ela é vinculada a uma finalidade, inclusive ela deve atender pressuposto de relevância e também pressuposto de urgência. Logo, ele diz que ela seria, esse artigo 29, seria uma espécie de jabuti. Jabuti é uma linguagem, um apelido dado aí pelo Poder Legislativo, quando são acrescentadas emendas que não têm nenhuma relação com a matéria da medida provisória, simplesmente para aproveitar a oportunidade e também forçar uma aprovação. Esse termo, curioso falar que o termo jabuti, que tem sido utilizado em muitas decisões do Supremo, diz respeito ao seguinte: se você enxergar um jabuti em uma árvore, quer dizer que alguém o colocou lá, porque ele não teria condições de chegar até uma árvore. Então, justamente é essa lógica, né? A lógica das emendas, que não tem nada a ver com a medida provisória. Um segundo argumento, esse dispositivo, ao afastar a natureza de doença ocupacional da Covid-19, é uma ofensa clara ao direito dos trabalhadores que se encontram expostos à doença por trabalhar em atividades essenciais, né? O caso dos enfermeiros, dos médicos, dos profissionais da saúde, eles continuam expostos. E um terceiro argumento que eu posso mencionar é que, quando o artigo 29, ele traz essa presunção negativa da doença, mas ele fala que poderia ser provada, haveria a possibilidade de prova em sentido contrário, ele traz uma possibilidade de uma prova chamada diabólica, né? Uma terminologia usada pelo direito, que é aquela prova excessivamente difícil de se produzir, praticamente impossível. Então, essa foi a crítica do ministro Alexandre de Moraes.
O ministro foi acompanhado pela maioria, divergiram somente o relator, como eu já falei, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli. Nesse sentido, entendeu-se aí pela suspensão dos efeitos do artigo 29 da medida provisória número 927 de 2020 e também do artigo 31, que era um artigo que tratava aí da fiscalização, da amenização dos efeitos da fiscalização do trabalho durante a pandemia, mas esse seria aí objeto para outra oportunidade. E daí surgiu a confusão. Por quê? Ao suspender a eficácia desse dispositivo, do artigo 29 da medida provisória, que dava aquela presunção, trazia aquela presunção negativa de que a Covid não seria uma doença ocupacional, começou-se a perguntar, e agora? Covid é doença ocupacional? Bem, na época, né, esse julgamento aí foi em meados de abril, na época começaram a pipocar vários vídeos na internet, inclusive notícias até no próprio site do Senado, no sentido de que, olha, o Supremo ele afastou aquele artigo que dizia que não era, então agora é, né, como uma interpretação que o que vale agora é em sentido contrário. E, com todo respeito, isso é um sério engano, porque o STF ele não disse que não é e nem que é. Ele simplesmente suspendeu a eficácia, os efeitos daquele artigo 29. Logo, o que se pode compreender diante disso, até pelos fundamentos utilizados no voto? Que agora a Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, pode ser considerada doença ocupacional, a depender da análise do caso concreto. Então, teremos que analisar caso a caso para verificar se é possível ou não a caracterização como uma doença ocupacional. Aí surge um outro problema que vai cair no nosso colo, aí, provavelmente aí no Poder Judiciário, que é, e aí, quem vai provar? O que eu tenho que provar? Quem pode provar a respeito disso para poder caracterizar ou não uma doença como ocupacional? Lembro aí, já olhando aqui no relógio, quando meu tempo já está esgotando, a matéria assim, é muito ampla, é uma missão bem difícil falar sobre tudo isso, mas vamos lá. E, então, voltando, o direito ele é dialético, ele permite vários fundamentos, várias discussões, várias teses, e esse é o brilho do direito, estamos aqui por conta disso, né? E quando falamos aí da questão da prova, né, na questão como isso vai ser tratado pelo Poder Judiciário, já existem vários estudiosos aí se debatendo sobre possibilidades. E eu vou me aproveitar aí da faculdade do magistério, né, que a lei orgânica da magistratura me confere, para expor um pouco da minha opinião sobre isso. Primeiramente, eu acho que nesse ponto teremos que ver aí a natureza da atividade. Se for uma atividade de alto risco, né, de risco elevado, aquelas pessoas que trabalham diretamente com pacientes infectados, nos gripários, aquelas áreas isoladas nos hospitais, enfermeiros, médicos, aqueles que lidam com o preparo dos corpos, com exumações, enfim, podemos falar que o nexo seria presumido, esse nexo de causalidade, essa presunção de que a doença é ocupacional. Logo, caberia ao empregador provar que não veio do trabalho. E como ele faria isso? Uma sugestão muito útil aí nesses tempos de mídias sociais, né, dar uma olhada nas redes sociais do empregado, verificar se ele observou o isolamento, se ele não frequentou e expôs aí circunstâncias que contrariassem aí a ideia de isolamento, se expondo à aglomeração. Outra coisa que é importante, a comprovação do fornecimento de EPIs, de equipamentos de proteção e de atendimento das normas de vigilância sanitária, de saúde. Então, nesse caso, poderíamos aí excluir a possibilidade aí de reconhecimento do nexo de causalidade. Nesse ponto, apenas uma leve, assim, rápida observação, o STF já reconheceu que atividades de risco, que importam um ônus maior para aquele trabalhador do que para o restante da coletividade, se portam com uma responsabilidade chamada objetiva, ou seja, eu não preciso comprovar culpa. Logo, se eu comprovar que há uma relação com o trabalho, ainda que o empregador tenha sido diligente, ele pode vir a responder. Nas atividades essenciais e nas demais, eu entendo que teríamos que aplicar a teoria da distribuição dinâmica da prova, prevista no artigo 818
parágrafo 1º da CLT, que permite que o juiz, analisando as peculiaridades daquele caso concreto, atribua àquele que tem mais capacidade de produzir o ônus da prova, ou seja, o dever de provar. Então, seria a análise de cada caso, quem teria condições de provar ali aquele nexo ou ausência dele. E como eu vou saber se é uma atividade de alto risco, médio risco, baixo risco? Sugere-se aí a utilização da tabela da classificação da OSHA, que é uma organização norte-americana que trata de saúde e segurança do trabalho. Ela faz uma classificação colocando em 4 níveis. Então, a partir dessa classificação, seria aí um critério que poderia orientar o magistrado. E uma dúvida, passando as dúvidas que chegam até mim, uma dúvida muito comum. E se o empregado já recebe insalubridade, ele pode ter reconhecido a doença ocupacional? Sim, a insalubridade é um pagamento em razão da exposição a um agente agressivo e não se confunde com a possibilidade de responsabilização na esfera civil, pagamento de indenização. Terminando, prometo, professora Marta, o estado atual da coisa aí, né? Como está a medida provisória 927 hoje? Eu acho muito interessante falar sobre isso, muito brevemente, porque o professor Ricardo bem pontuou, né, a indefinição da coisa, que nós não temos aí um caminho a ser seguido, a coisa ainda está sendo construída. E a medida provisória 927, ela, como uma medida provisória, um ato excepcional, né, já que é o Poder Legislativo legislando, que é algo que só pode ocorrer em situações excepcionais, deve ter uma aprovação, deve se submeter à aprovação do Legislativo. E há um prazo no artigo 62 da Constituição Federal para isso. Essa medida provisória, ela deve ser analisada em 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ou seja, temos 120 dias para análise dessa medida provisória. E o prazo termina dia 2 de agosto de 2020, porque o prazo da apreciação ele se suspende durante o recesso parlamentar, que ocorre no mês de julho. Ocorre que até agora já houve a apresentação de 1.082 emendas a essa medida provisória. Já houve um parecer do plenário da Câmara dos Deputados apresentando um projeto de lei em que abarca todas essas emendas e muda muita coisa, inclusive ressuscitando aquela medida provisória que morreu, né, que foi revogada, a 905, que tratava do contrato verde-amarelo, vocês devem se lembrar. Ela foi revogada no último dia por uma outra medida provisória. E ainda assim, ela agora está tentando, estão tentando aí recuperá-la, né, renascê-la aí com a medida provisória 927. Essa medida provisória 927, ela ainda vai para votação no Senado Federal, e caso não seja concluída a votação nos 120 dias que eu mencionei, ela caduca, ela perde a validade. E daí? Nesse caso, o Congresso Nacional ele deve editar um decreto legislativo regulando as relações daquele período. Olha só a confusão. Mas o legislativo não é obrigado a editar esse decreto legislativo, não há responsabilização política por conta disso. Logo, se não houver essa edição desse decreto legislativo, as relações do período, que seria o período aí da calamidade pública, estipulado no decreto 6 de 2020, continuam regidas pela medida provisória que morreu, que caducou. E, para terminar aí, nesse mesmo projeto de lei da Câmara dos Deputados, eles incluem um artigo dizendo que o nexo nas atividades de saúde seriam presumidos, que vai muito aí ao encontro do que eu acabei de mencionar. E finalizando, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, relembrar aí os tempos de aula, ainda que não estejamos aí presencialmente, aproveitamos para matar um pouquinho a saudade, mando um forte abraço a todos os alunos, a todos aqueles que nos assistem, queridos amigos assistindo, e eu volto àquela pergunta inicial, é ou não é doença ocupacional Covid-19? Resposta, pode ser, vai depender aí da análise do caso concreto e só o futuro aí dirá para onde iremos, né? Então, tenhamos fé, vamos começar a debater, a refletir o assunto, porque isso ainda vai impactar muito na vida de todos. Eram essas as minhas considerações, obrigada. Obrigada, professora Leidiane. Muito, muito brilhante a explanação, como sempre, os alunos mesmo dizem, uma excelente professora, muito obrigada. E, como sempre, nós vamos ter diversas discussões ainda, medida provisória, o decreto, como que vai ficar, mas vamos aguardar e vamos trabalhando sobre isso. Agora eu gostaria de chamar o professor Antônio Francisco Montanagna, ele vai falar sobre o saque do FGTS durante a pandemia,
professor Antônio Francisco Montanaghi, né, professor de Direito do ISCA Faculdades, desembargador do trabalho no TRT 15, Campinas. Boa noite, professor. O senhor tem a palavra durante 15 minutos. Muito obrigada. Muito bem. Mais uma vez, desejo boa noite àqueles que ingressaram posteriormente ao início da live e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, podendo debater esses assuntos tão relevantes e tão pungentes que nós nunca passamos por algo semelhante. Nunca vivemos uma pandemia como esta da Covid-19. E o que nós estamos tratando aqui, com essas 3 palestras de nós, os 3 professores, é a questão do direito emergencial do trabalho. Então, é uma área do direito do trabalho que nós denominamos direito emergencial do trabalho, ou, como alguns preferem, direito do trabalho emergencial, que são aquelas normas trabalhistas que se aplicam em situações de crise econômica e social. Não resta a menor dúvida de que nós estamos atravessando um período de crise econômica e social. Na verdade, o decreto legislativo que foi editado no início do ano já reconheceu, logo no início da disseminação do coronavírus, do novo coronavírus, que se trata de uma situação de calamidade pública. Pois bem, estamos diante, então, de normas que surgiram recentemente, mencionou o professor Ricardo Della Torre, algumas delas já estão com o seu prazo se esgotando, não é isso? Também foi falado pela professora Leide Della Rocca, que quanta coisa em tão curto prazo foi acrescentado de emendas. Jabutiz a não poder mais. Não é? Surgiram muitos que quiseram aí aproveitar o gancho, como se diz, mas muitos foram rejeitados. E surgiu um parecer recentemente, com relação à medida provisória 927, que mudou sensivelmente. O conteúdo foi muito alterado. E é por isso que se justifica essa apreensão, essa preocupação, principalmente dos agentes econômicos, do empresariado, como mencionou o professor Ricardo, certo? Dos trabalhadores que sentem na pele essa dificuldade enorme. Desemprego, redução de salário com redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho. Então, aquelas primeiras medidas trabalhistas de enfrentamento da medida provisória 927, que, quando surgiram, já se mostraram insuficientes. Posteriormente, nós tivemos a outra medida provisória 936, certo? Acrescentando mais medidas, e nós estamos nessa situação. Em pouco tempo, temos normas jurídicas de direito emergencial do trabalho que estão sendo interpretadas, certo? Ainda se trata de medida provisória e não se sabe o que virá pela frente. Não sabemos nem no mundo fático e nem na esfera jurídica. Não sabemos como vai ocorrer o andamento da pandemia, no que se refere à vacina, no que se refere a medicamento para tratamento e cura, e também na esfera jurídica. Então, o que se observa é uma grande dúvida dos operadores do direito, sem falar da própria coletividade dos jurisdicionados. Pois bem, colocando essa situação, eu quero adentrar agora no tópico propriamente dito, que me foi passado, a questão do saque dos depósitos do FGTS. Todos sabemos que o Fundo de Garantia no Tempo de Serviço é um direito de todos os trabalhadores, de todos os empregados urbanos e rurais, certo? Está no artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal. E, em 2015, surgiu também a extensão de forma obrigatória para os empregados domésticos. Então, é um direito que interessa a quase toda a coletividade dos empregados, a questão do Fundo de Garantia.
E o primeiro ponto que eu quero destacar é que os depósitos do Fundo de Garantia, a partir do momento que eles estão lá, depositados na conta vinculada, é patrimônio do empregado. Ele é patrimônio do empregador. Então, não tem mais nenhuma ingerência por parte do empregador, cuja função é efetuar o depósito. E mesmo a Caixa Econômica Federal, como órgão gestor, ela não pode decidir sobre a liberação desses depósitos para o empregado que fizer jus. Vejam que o nome da conta corrente do empregado é conta vinculada. Por quê? O empregado está vinculado a hipóteses legais para o saque do FGTS. Não é quando ele bem entende, não é a qualquer momento, mas verificada uma das hipóteses do artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, que é a Lei do Fundo de Garantia, verificadas uma daquelas hipóteses, será possível levantar o Fundo de Garantia. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Então surge a dúvida, se estamos vivenciando uma situação de calamidade pública, de pandemia, não seria possível que um empregado ou um trabalhador que está passando por grande dificuldade econômica tivesse o direito de sacar o FGTS? Tem esse direito ou não? Isso está previsto na lei de maneira expressa ou não? Sendo devido a ele o direito ao saque do FGTS, quanto é esse valor? Há alguma limitação? Tem alguma quantia que ele pode sacar como um valor máximo? Então, são discussões que têm surgido. Recentemente. É importante frisar que essas duas medidas provisórias, no seu aspecto formal, elas atendem plenamente às exigências determinadas na Constituição Federal quanto à sua relevância e urgência. Então, do aspecto formal, não há a menor dúvida quanto à sua constitucionalidade. Mas, quanto ao conteúdo, é que nós encontramos tantas dúvidas e tantas indagações. Se discute muito a questão da constitucionalidade. A Constituição Federal é a carta magna, é a lei maior, e ela contém princípios, inclusive, que devem ser observados. Nessa questão do Fundo de Garantia, eu não posso olvidar, deixar de lado, a questão daquele princípio que é básico no direito em geral, que é o da dignidade da pessoa humana. No caso do direito do trabalho, a dignidade do trabalhador. Se um empregado ele tem direito a sacar os depósitos fundiários, depósitos que estão na conta vinculada do FGTS, para, por exemplo, aquisição de moradia, construção da casa própria, liquidação das parcelas do financiamento imobiliário, se ele tem direito ao saque no valor total. A dúvida que surge, será que ele não teria direito ao saque desses valores, num caso que se trata da sua sobrevivência e da sua família? Então, a dignidade da pessoa humana, vemos aí também o direito à vida. Estamos falando de sobrevivência. É mais até do que ter uma casa própria. É poder continuar vivendo, porque o trabalhador, ele necessita do salário. O salário, ele tem natureza alimentar, ele precisa do salário para sobreviver. Então, se nessa situação de crise, em que há desemprego, em que ocorre suspensão temporária do contrato de trabalho, e nesse período de suspensão ele não recebe. Tudo bem que tem nessas normas recentemente editadas a previsão de benefício emergencial, né? Não confundir o benefício emergencial com o auxílio emergencial, que estão em normas distintas, mas é possível. Mas é claro que isso leva a um prejuízo muito grande do trabalhador, certo? Se ele não conta com o seu salário, no montante que ele vinha recebendo. A redução de salário, tudo bem, com a redução da jornada, é justo. Mas e o orçamento? E as despesas básicas que ele tem que continuar provendo para si e para sua família? Então, esse tema de liberação de um patrimônio que é dele, do trabalhador, é algo que é de extrema importância. É importante saber, posso sacar ou não posso? Existe essa previsão legal? Então, vamos iniciar nesse tópico.
O que nós encontramos na lei do FGTS, na Lei 8.036, de 1920, são as hipóteses elencadas no artigo 20 para saque do FGTS. E deixando de lado todas as demais hipóteses, vamos focar naquela que nos interessa, que está relacionada com o caso concreto da pandemia atual da Covid-19, que é o inciso 16, que diz assim exatamente. Então, poderá ser movimentada nas seguintes situações a conta vinculada. Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. Olha a expressão-chave, desastre natural. Conforme disposto em regulamento. Olha outra palavra importante aí, regulamento. Observadas as seguintes condições. E aí coloca 3 condições em 3 alíneas, A, B e C, quanto ao local de residência, quanto ao prazo para solicitação do saque e também quanto ao valor, que é lançado para esse tal regulamento da norma jurídica que nós estamos tratando. Então, a partir do momento que a lei fala nessa expressão desastre natural, surge a dúvida. Será que a pandemia da Covid-19 pode ser equiparada a um desastre natural? Sim. Existe uma diretriz da Defesa Civil Brasileira, certo? Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que diz expressamente o seguinte, que pandemia, assim como epidemia, ela é hipótese, sim, de desastre natural. E se é uma hipótese de desastre natural, e tudo leva a crer, o próprio decreto legislativo número 6, né, recentemente editado pela Presidência da República, ele deixa claro o quê? Ele deixa claro, no âmbito federal, temos essa norma, que existe uma calamidade pública em andamento, que nós estamos vivenciando. E, nesse caso, não há dúvida nenhuma de que se trata de hipótese equivalente a desastre natural, que enseja o saque do FGTS. Superada essa questão, então, o advogado do trabalhador não precisa ficar na dúvida. Será que eu vou pedir o saque do FGTS? Será que eu devo pedir ou não? É direito que está na Carta Magna, no artigo 7º, inciso 3º, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ocorre uma das hipóteses previstas na lei do FGTS, no artigo 20, inciso 16, certo? Não há como fugir à concepção de que se trata realmente de desastre natural. Aí surge a dúvida, mas como eu vou pedir? Para quem eu vou pleitear? E qual é o valor que eu vou poder sacar dessa conta vinculada? Ora, têm sido prolatadas decisões na Justiça do Trabalho, no sentido de liberação do valor total dos depósitos fundiários. Então, saque de todos os valores depositados. Sob o prisma humanitário, isso é muito justo, porque todo aquele montante é patrimônio do empregado. Eu mencionei essa comparação. Se ele pode sacar o valor total para fins de moradia e tantas outras hipóteses, não poderia, para manter a sua sobrevivência e de sua família, nesta época tão atribulada que nós estamos vivenciando? Então, pode-se sim, eu entendo particularmente, respeitando opiniões em sentido contrário, que é possível pedir a liberação dos depósitos no seu valor integral. A Caixa Econômica Federal, como órgão gestor, ela pode resistir a essa pretensão, certo? E aí vai ensejar uma outra dúvida de questão de competência, porque a Caixa Econômica Federal é empresa pública, aí a União Federal seria competência da Justiça Federal. Já de imediato eu rejeito essa hipótese de competência, porque o artigo 114 da Constituição Federal deixa bem claro que essas controvérsias relacionadas à relação de trabalho e todas as controvérsias daí decorrentes são da competência da Justiça Laboral, ok? Da Justiça do Trabalho. Então, é lá que se vai pleitear. De que maneira? Pede-se através de alvará para liberar o valor total. É uma tentativa. Não vou dizer que vai conseguir, vai depender do entendimento do julgador. Ele pode liberar o valor total ou não, mas pode-se pedir, sem dúvida.
Então, é na Justiça do Trabalho, questão da competência. Alguns sustentam a ideia de que caberia ter mandado de segurança, né, que a autoridade coatora seria o gerente da Caixa Econômica Federal, que está resistindo. Então, tudo bem, isso depende do crivo do judiciário, no caso, o órgão competente, que é a Justiça do Trabalho. Muito bem. Mas existe uma medida provisória, nós estamos falando muito dessas duas, e agora nós sabemos que existe uma outra bem recente, uma medida provisória, que ela, 946, em que ela diz lá no seu artigo 6º, que o que pode ser liberado é, no máximo, R$ 1.045, certo? Se nós formos ao teor dessa lei, eu vou até ler na própria medida provisória para vocês o seguinte: fica disponível para fins do disposto no inciso 16º do caput do artigo 20 da lei número 8.036/1990, ou seja, a lei do FGTS, aos titulares de conta vinculada do FGTS. Vejam só o período. A partir de 15 de junho de 2020. Então, teria direito só a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020. Então, seria esse o lapso temporal em que se poderia sacar os depósitos de fundo de garantia. Em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública. Vejam que maravilha na medida provisória. Está reconhecendo, não precisa nem discutir, está reconhecendo que é calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, esse que eu me reportei agora há pouco, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus, entre parênteses, Covid-19, de que trata a Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O quê? O saque de recursos até o limite de R$ 1.045 por trabalhador. E aí que tá. Aí o advogado lê essa norma e ele fala, eu vou pedir o que eu posso pedir, R$ 1.045. Mas existe um detalhe. Quando foi editada essa medida provisória, limitando nesse montante, já existia, e realmente já existe há algum tempo, um decreto, que é o decreto número 5.113, de 22 de junho de 2004, ele não é tão recente, certo? É um decreto de 2004, em que ele entra em detalhes sobre a questão do desastre natural. Se você for ver no artigo 2º, você não encontra lá a expressão pandemia, não encontra. Mas, como eu disse, você não precisa disso para configurar Covid-19, a pandemia, como desastre natural. Nós temos outros elementos nesse sentido. O próprio decreto legislativo do início desse ano não deixa margem de dúvida. Então, essa norma jurídica que eu estou mencionando agora, esse decreto regulamentando o artigo 20 da lei do FGTS, diz que o limite para saque é até R$ 6.220. Então, você vai pedir para o seu cliente, senhor advogado, R$ 1.045, sendo que existe uma norma, que é um decreto, certo, de 2004, dizendo que você pode pedir R$ 6.220. Então, o que nós encontramos no panorama jurídico brasileiro atualmente é o seguinte: alguns podem até duvidar que seja cabível o saque do FGTS. Falam, não existe a palavra pandemia como desastre natural. Né? Esse é um argumento defensivo para que não seja cabível aí o saque. Mas isso é facilmente rechaçado. Segundo ponto, a questão do valor. Qual é o valor? Aqueles R$ 1.045 dessa medida provisória recentíssima de agora, ou aquele valor bem maior do decreto de 2004. É claro que deve-se pleitear aquilo que satisfaz. Se existir uma quantia lá que seja acima do salário mínimo, que é o limite da medida provisória atual, vamos pleitear até aquele limite. Ou até mesmo, como eu disse no início, o valor integral. Então, o advogado, todos sabem, né, pelo princípio aí processual, de que ele pode pedir primeiramente tudo, ou o máximo,
E, alternativamente, como pedido alternativo, ele pede uma outra possibilidade, vamos supor, se não for definido o valor total, que seja aquele 6.000 e poucos reais que eu mencionei, ou os 1.045, ou 6.220, ou os 1.045. Então, ele vai nessa ordem, pede perante a Justiça do Trabalho, de acordo com aquelas medidas cabíveis que eu mencionei. Então, é uma matéria ainda discutível, não se sabe como cada julgador irá decidir, mas eu já posso adiantar. A tendência da Justiça do Trabalho atualmente é de deferir, sim, o saque do FGTS. E, inclusive, tenho visto decisões determinando a liberação do valor total. Porque estamos falando de uma situação de crise, de calamidade pública, de algo nunca vivenciado ainda no Brasil, e posso dizer, na maioria dos países que estão passando por essa pandemia, em que as pessoas precisam sobreviver, elas estão com crise, muitos desempregados, outros com redução, e nós sabemos que essa redução pode ser até de 70%, não é isso? Existe uma gradação de 25%, 50% e 70% do salário, proporcionalmente também reduz a jornada. Então, quem está vivenciando uma situação difícil como esta, logicamente que está com problemas financeiros, e ele precisa sobreviver. E ele tem dinheiro? Tem. Está lá na conta vinculada do FGTS. Isso vai resolver o problema dele? Talvez não, mas ajuda, não é isso? Vai resolver de alguma maneira que se agrave, porque, como diz aquele ditado, a fome tem pressa. Não é isso? A fome tem pressa. E nós estamos falando de aquilo que é direito do trabalhador, em que visa satisfazer uma necessidade de sobrevivência. Temos que olhar o outro lado da questão. Mas, veja, isso não tem nada a ver com quebradeira de empresa, como se diz por aí, né? Com quebrar de empresa, porque esse valor é do empregado, está lá depositado, entendeu? As empresas, como é que vão fazer? O que elas já deveriam ter feito? Algumas que, por acaso, não tenham feito, ter depositado a FGTS. Algumas, talvez, não tenham depositado. Mas, se depositou, ela não tem mais nada a ver com isso. Agora, é ele, empregado, que tem direito a esse saque. Eu não sei se eu já estou extrapolando, acho que sim, já estou passando do tempo, mas espero ter tirado algumas dúvidas sobre essa questão desse direito que ainda está bem recente e controvertido. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada, professor Montanagna, excelente explanação. Temos tantas dúvidas, tantas coisas ainda para discutir em direito do trabalho, nas relações trabalhistas, e eu até já estava conversando, provavelmente faremos outra live sobre direito do trabalho, porque os professores foram maravilhosos, professor Ricardo, professora Leide, professor Montanagna, mas eu tenho recebido muitas perguntas, estou recebendo agora, estava acompanhando, e já estou programando uma nova live, até estava conversando agora com o doutor Firmino, que nos assiste agora, Firmino Alves Lima, que é juiz do trabalho de Piracicaba, e já convidando para participar na nossa próxima live de Direito do Trabalho, juntamente com o professor Montanagna, a professora Leide e o professor Ricardo. Temos muitos assuntos e muito interesse em ouvi-los. Agora, eu gostaria, antes de cumprimentar os nossos professores, que também estamos assistindo, o professor Lamartine Batistella, a professora Audrey Giorgetti e o professor Sérgio de Oliveira. Queria cumprimentar também o professor Colini, nosso professor, que não está mais com a gente no ISCA, nossos professores, também está assistindo. Agora eu vou passar para as perguntas, e eu vou inverter a ordem, porque talvez o professor Montanagna depois tenha que sair, então nós já havíamos combinado que eu vou inverter a ordem. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que foi enviada aqui para mim, para o professor Montanagna, depois para a Leide, depois para o professor Ricardo. Eu vou fazer uma para cada um e a gente vai fazendo conforme o tempo nos permitir, tá? Então, agora eu vou fazer a primeira pergunta que foi enviada aqui para o professor Montanagna. Professor Montanagna, uma empresa que demite empregados em razão da pandemia pode pretender que o Estado pague as indenizações cabíveis? O senhor está com a palavra, professor Montanagna. Ok. Agradeço muito pela pergunta. E estamos diante de uma questão que ela advém de casos concretos, recentemente, inclusive, noticiados na imprensa. Houve um caso famoso de uma rede de churrascaria que demitiu uma quantidade considerável de empregados
né, em várias regiões do Brasil, e recentemente sabemos que voltou atrás e resolveu fazer o pagamento integral. Então, mas vamos analisar o caso em abstrato, certo? Vamos analisar em abstrato, deixar os casos concretos, porque são outros também que pensam ou pensaram nesse sentido. Ora, se temos ordem governamental, no sentido de distanciamento social, certo? De fechamento dos estabelecimentos. Então, vamos supor, restaurante não abre? Não está abrindo. Então, aqueles garçons, aquele pessoal que trabalha lá na cozinha, ou eles vão ficar desempregados ou tem que ir atrás de outras alternativas, que essas medidas provisórias, inclusive, criaram essas medidas de enfrentamento da crise. Né? Muito bem. Então, tendo dispensado logo de imediato muitos empregados, ou vários, dependendo do caso de cada empresa, eles ficam pensando, ora, está na CLT uma norma, tem lá o artigo 486, que diz o seguinte, né? Diz assim o artigo 486, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ficará ao cargo do ente responsável o pagamento de uma indenização. Esse é o artigo 486 da CLT. É aquilo que em direito do trabalho nós chamamos de fato do príncipe, ou em latim, factum principis, ok? Muito bem. Se é o Estado, é o ente público que determinou, né, uma conduta do empregador no sentido de inviabilizar a continuidade dos contratos de trabalho, ele rescinde, mas ele entende que quem tem que pagar a indenização seria o ente público, no caso, de onde emanou aquela ordem, seja o município, o Estado-membro da federação ou o próprio governo federal, conforme o caso. Aí surge a questão, seria cabível, neste caso que nós estamos vivendo atualmente, da Covid-19, dessa pandemia, supor que seria fato do príncipe? Será que é isso? Eu já vou dizendo que não é cabível. Então, seria uma grande aventura jurídica pleitear, pretender que o Estado arque com a indenização. Por quê? Primeiro, que o governo, ele adotou medidas de enfrentamento. Não é uma hipótese inescapável, não é a chamada única saída, só me resta uma alternativa, dispensar o empregado. Vou demitir. Não. Ele pode suspender temporariamente o contrato de trabalho, tem essa previsão. Ele pode reduzir a jornada, reduzindo o salário, então vai gastar menos durante os 90 dias, ou no caso das pensões são 60 dias, tudo lá, previsto em nova provisória, recentemente editada. Ele pode também se valer, como saiu agora a lei do Pronamp, ele pode se valer de crédito super facilitado. Esse crédito ele pode ser usado para pagamento de salários nessa época difícil e conturbada. Então, não é a única alternativa, porque um dos requisitos para a configuração do fato do príncipe, é que não tivesse outra alternativa, e no caso há, sim. E não se pode alegar de maneira nenhuma que a intenção do legislador, sempre nós devemos ir na mentalidade da autoridade pública, de onde emanou aquela determinação, vamos supor, de distanciamento social, de fechamento do estabelecimento, não era prejudicar aquela atividade econômica, não era inviabilizar. Está pensando na saúde pública, é algo que interessa a toda a coletividade. Eu não vou me estender, mas de uma maneira bem resumida, eu posso dizer, não encontrei ninguém até hoje que possa declarar que se trata de fato do príncipe que ensejaria aí pagamento de indenização. E se fosse, não nesse caso, bem específico, deixando claro, se fosse, aí surgiria, mas o que realmente eu, como empregador, posso pleitear e exigir que o ente público venha a pagar da indenização? Primeiramente, que nós temos que afastar saldo salarial, férias vencidas e proporcionais mais 1/3, temos que afastar também o 13º, ok? Inclusive o proporcional, porque isso aí é indiscutível, não tem como querer lançar essa responsabilidade para que seja pago pela administração pública nesses casos, se fosse fato do príncipe. Muito bem, não é o caso. Mas
sem dúvida, seria os 40% do FGTS, certo? Que é indenizatório, e o segundo, muitos também, o aviso prévio indenizado, ok? Mas, voltando ao ponto inicial, esse caso de Covid-19, atual pandemia, é um risco enorme para quem pretender, o empresário que pretender invocar essa alegação na justiça, de fato, do príncipe, querendo que, vamos supor, o município, o governo estadual pague verbas indenizatórias para seus empregados que ele resolveu rescindir o contrato. Por todos esses motivos que eu já expus, foi uma boa pergunta e eu agradeço. Obrigada, professor Montanagna. É uma pergunta sendo feita corriqueiramente, fato do príncipe, muitos, principalmente por causa da churrascaria Fogo do Chão, então muita gente perguntando, então muito obrigada pela resposta. Agora vou fazer a pergunta para a professora Leidiane, professora é de um aluno do ISCA Faculdades, o Gilson Paz, ele fez a pergunta: em relação aos profissionais da saúde que atuam nos serviços de saúde, especialmente nos isolamentos, quando contaminados, considera-se como acidente ocupacional de trabalho? Professora Leite. Pois bem, obrigada aí pela pergunta, muito pertinente. Um abraço, Gilson, querido aluno do 5º semestre do ISCA Faculdades, um abraço a todos. Aproveito também para cumprimentar o colega Firmino, que nos assiste, os demais colegas, Edson, alguns que já deram notícia que nos assistem, muito obrigada aí pela honra de nos ouvir. Bem, a questão aí dos profissionais de saúde e a doença profissional, né? Inclusive foi um dos fundamentos que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para suspender a eficácia do artigo 29, já que aquele artigo seria uma ofensa a esses trabalhadores. A primeira questão que eu gostaria de colocar diz respeito à forma da responsabilidade. O STF, ele decidiu recentemente, em março, ele fixou uma tese de repercussão geral, e essa tese ela é vinculante. Segundo essa tese, as atividades que impliquem um risco maior ao trabalhador do que ao restante da coletividade, de forma habitual, teriam a aplicação aí da responsabilidade chamada objetiva. Lembrando, no nosso país, a regra é a responsabilidade subjetiva, ou seja, temos que provar a culpa em sentido amplo, dolo ou culpa em sentido estrito. Mas, nas atividades de risco de trabalho, entendeu-se que, tratando-se de algo que impõe um risco ainda maior do que o dos demais, como seria o caso dos profissionais da saúde, seria aplicável aí a teoria objetiva da responsabilidade, aplicando, inclusive, a disposição do parágrafo único do artigo 927. Ressalto, estamos ainda discutindo e debatendo saídas, debatendo alternativas. Não há um consenso, né? Até estudando para a nossa live de hoje, eu vi vários colegas com posicionamentos diferentes, então eu vou pedir licença para externar um pouco o meu nesse momento, e a gente acaba amadurecendo também no futuro, né? O bom do direito é isso, ele é dialético. Profissionais da saúde, alto risco, inclusive a OSHA, a Occupational Safety and Health, que é aquela entidade norte-americana que fixa os graus de risco, fixa que esses profissionais exercem atividade de risco muito alto ou risco alto de exposição. Então, já é um indício. Falamos aí de uma possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva, ou seja, sem comprovação de culpa. Logo, ainda que o empregador tenha sido diligente, tenha fornecido todos os EPIs, máscara, álcool gel, lembrando também que não basta fornecer, né, tem que fornecer também na quantidade suficiente para a troca. Mas nessas alternativas, nesses casos, ainda que o empregador tenha sido diligente, ele responderia caso haja a comprovação do nexo. Eu entendo que nesses casos, até por uma questão estatística, por máxima de experiência, o nexo poderia ser presumido, né? Porque presume-se que aquele trabalhador exposto àquela condição de isolamento, né, aqueles pacientes contaminados, que tem contato diretamente, retira amostras, faz o tratamento diariamente, de forma habitual, eu poderia presumir que aquele nexo, ele existe. Logo, caberia aí uma contraprova com relação à ausência do nexo. Mas, com relação à culpa, entendo que nem caberia, já que a responsabilidade seria objetiva. Então, até essa questão, comentando aquele projeto de lei, né, que foi apresentado antes de ontem, no dia 26, pela Câmara dos Deputados, ainda na fase de apreciação da medida provisória 927, o artigo 32 do projeto fala o seguinte:
o nexo será presumido nas atividades em serviço de saúde que impliquem contato direto e permanente com infectados. Então, ao que me parece, né, salvo entendimentos em sentido contrário, esse nexo nas atividades de profissionais da medicina, em médicos, enfermeiros, a OSHA fala até em dentistas, profissionais que fazem autópsias, o nexo seria presumido, ou seja, eu presumo que aquela doença veio do trabalho. Então, não teria margem aí para provar a culpa, mas poderia aí produzir uma contraprova com relação ao nexo, já que esse nexo aí seria presumido. Bem, acho que de pronto aí o que eu tenho a acrescentar é isso, mas é uma questão que ainda vai dar muito pano para manga, vai chegar nas portas do Poder Judiciário. Aí eu ressalto aí o que o doutor Montanagna falou e também o doutor Ricardo Della Torre, com relação à necessidade aí de cautela nesse momento, inclusive pelos empregadores, e também uma atuação assim massiva da advocacia, que é essencial à justiça e é mais essencial ainda neste momento que vivemos, né? Aí eu chamo a atenção também para as regras de compliance, né, que estão tão agora em alta em tempos de pandemia, que são as fixações, assim, de parâmetros de conduta visando aí um futuro passivo trabalhista, porque as empresas, elas têm que colocar isso no papel, né, colocar ali na conta, a empresa, ela visa o lucro, é um objetivo lícito dela, e ela deve considerar aí a questão do passivo trabalhista. Sempre que ela for tomar uma atitude, seja em termos de responsabilização civil, de exposição do trabalhador a condições de risco, seja para tomar alguma medida prevista aí na medida provisória 927, 936, o trabalhador ele deve ter essa ponderação. Lembrando que se trata de medidas provisórias, eu volto a dizer, não é lei, tem força de lei, mas pode caducar, né? E se caducar, vai ser um novo imbróglio aí para nós resolvermos, nós profissionais de direito. Bem, acho que respondi, espero ter respondido satisfatoriamente a resposta, a pergunta, perdão. Obrigada, professora Leide. Tudo vai chegar nas portas do judiciário, né, professora? Porque tudo é medida provisória, muitas dúvidas ainda. E agora uma pergunta para o professor Ricardo. Professor Ricardo, qual é o prazo máximo da redução da jornada de trabalho e do salário e da suspensão do contrato de trabalho? O doutor tem a palavra. Obrigado, professor. Obrigado pela pergunta. A suspensão do contrato de trabalho é uma medida mais severa, porque os empregados não trabalham, eles ficam com o contrato suspenso. O prazo máximo, segundo a MP 936, é de 60 dias. Já a redução de jornada e salário é uma medida um pouco mais branda. Essa medida tem o prazo máximo de até 90 dias. Obrigada, professor. Então, agora, pela ordem, mais uma pergunta para o professor Montanagna. Professor, a Lei 13.999 de 2020, que institui o PRONAMP, criou uma nova modalidade de garantia de emprego? Outra dúvida que tem surgido mesmo, né? Essa lei recente, que é agora de maio de 2020, ela criou esse PRONAMP, que significa Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com várias regras visando socorrê-las, visa socorrer mesmo a empresa, pequena empresa e microempresa nessa fase atribulada que estamos passando, né? E algumas regras contidas nessa lei, elas têm repercussão na área trabalhista. E uma delas é essa, que alguns até deturpam o que está contido na lei para concluir que existiria aí uma garantia de emprego, certo? Então, não se fala aí de garantia de emprego, ou menos ainda de estabilidade. Eu vou explicar. Esse é o artigo 3º, que diz assim o artigo 3º. As pessoas a que se refere o caput desse artigo, ou seja, as empresas que têm a quem é direcionada esse favorecimento, que contratarem as linhas de crédito, veja bem, então as empresas pequenas e micro, que contratarem as linhas de crédito no âmbito do PRONAMP, que é esse programa, assumirão contratualmente duas obrigações. Então, elas têm duas obrigações. A primeira, obrigação de fornecer informações verídicas. Muito lógico, né? Então, ela tem que prestar informações verídicas, porque se descumprir, haverá consequências negativas. E a segunda obrigação
é uma que toca muito ao direito do trabalho, vejam só. Também a obrigação de preservar o quantitativo de empregados. Preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado na data da publicação da lei, no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Como a lei fala que nesse período os empregados, certo? A empresa, na verdade, deverá manter aquela quantidade de empregados que havia na época da edição da lei, o que a lei está exigindo é isso, é manter a quantidade de empregados. Então, vamos supor que havia 200 empregados. Se ela dispensar 1 ou 2, ela não vai poder ficar com esse déficit. Ela tem que contratar previamente 1 ou 2, porque ela tem que manter, no mínimo, a mesmíssima quantidade de empregados que ela tinha, certo? Porque ela vai obter um crédito favorecido para atravessar essa fase difícil, mas ela não vai poder diminuir o quantitativo de empregados. É isso que a lei diz. Isso não significa garantia de emprego, porque se ela quiser dispensar o empregado, sim, ela vai poder dispensar. O que ela vai ter é que ter o outro lá, porque no todo a quantidade de empregados é que não pode ser reduzida. Então, essa é uma questão simples nesse tópico. Um detalhe importante, qualquer uma dessas duas obrigações que forem descumpridas acarretam o que? Vencimento antecipado, certo? Daquele crédito que é pago em prazo bem longo, mas vence tudo antecipadamente, é um perigo muito grande. E um também que é muito relevante para a área trabalhista é o parágrafo 5º, que diz o seguinte: fica vedada a celebração de contrato de empréstimo, desse tipo de contrato de empréstimo, de que trata essa lei, com empresas que possuam condenação relacionada a trabalho em condições análogas às de escravo ou a trabalho infantil. Então, se uma empresa ela já possui uma condenação, aqui não entra nem a questão da esfera criminal trabalhista, não. Fala de condenação, certo? Então, houve uma decisão da justiça e ela foi condenada, aquela empresa, porque ela tinha trabalho escravo ou trabalho infantil. Essa linha de crédito ela não vai ter direito, ok? Então, são algumas repercussões importantes na esfera trabalhista da lei do PRONAMP. Ressaltando, não há garantia de emprego, não. Muito bem. Obrigada, professor. Agora, passar para a próxima pergunta, para a professora Leide. Antes de fazer a pergunta, agradecer também ao professor Wilson, que está nos assistindo, vários advogados, alunos, amigos. E, professora Leide, o empregado pode se recusar a trabalhar em home office? Desculpa, professora, tem uma pergunta antes, eu tenho que obedecer a ordem aqui que foi enviada para mim. O empregador pode exigir que trabalhador de atividade essencial, que integra grupo de risco, idoso, portador de doença pré-existente, etc., trabalhe na quarentena? Professora Leide. Pois bem, excelente pergunta, e foi uma pergunta aí que me veio também logo no início aí do nosso distanciamento social, né? Muitos trabalhadores em situação de risco, né, diabéticos, hipertensos, idosos, que não puderam se afastar efetivamente, tiveram que continuar no trabalho em razão de exercerem atividades essenciais. Primeiramente, nós não temos nada específico na legislação. As medidas provisórias que visaram aí trazer medidas de enfrentamento dessa situação de calamidade pública não trataram nada sobre isso, não deram aí a possibilidade de afastamento. Contudo, é importante termos em mente aí que nesse momento de excepcionalidade, a Constituição ganha ainda mais relevo, né? A Constituição é a nossa lei maior, como bem ressaltou o professor Montanagli, e ela tem alguns dispositivos que nos dão algumas alternativas, inclusive com relação a essa questão. O artigo 7º da Constituição Federal, que traz o rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ele fala que é dever do empregador minimizar os riscos da atividade. Logo, né, poderíamos dizer que colocar o empregado para trabalhar em situação que ele tem um risco, né, seria algo que poderia contrariar o dispositivo constitucional de força plena.
Além disso, o artigo 483 da CLT, que trata aí da rescisão indireta, o que é a rescisão indireta? É a justa causa do empregador, né? É aquela falta grave por parte do empregador que autoriza que o empregado rescinda o seu contrato. No artigo 483, salvo engano, eu não me lembro aqui o inciso exato, mas autoriza a rescisão do contrato indiretamente, a rescisão indireta, no caso de perigo de mal manifesto ao trabalhador. Então, se houver aí, no meu entendimento, uma circunstância agravante, algo que implica aí um risco ainda mais acentuado daquele trabalhador, exemplo, alguém contaminado no local de trabalho, que exija que ele se exponha ainda mais àquele risco, o empregado ele poderia aí pedir a rescisão indireta, atendidos os demais requisitos. Ele poderia também utilizar o seu direito de resistência, o direito de recusa. Temos normas regulamentadoras que trazem essa possibilidade. A norma regulamentadora 10, salvo engano, que fala do serviço de eletricidade, permite que o empregado, em caso de mal consideravelmente grave, se afaste do trabalho comunicando aquilo previamente por escrito ao empregador. Então, seria um direito de resistência do empregado. Importante notar também que há uma nota técnica do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que orienta a nota técnica número 2 de 2020, né, no caráter aí na função preventiva e orientativa do Ministério Público do Trabalho. Essa nota técnica, ela orienta que os empregadores afastem os trabalhadores em situação de risco do trabalho, ainda que não haja uma lei específica determinando. É uma recomendação, não tem força legal, é uma orientação. Mas conselho é sempre bom ouvir, né? Então, eu coloquei aquela questão da compliance, né, da necessidade do empregador antever os riscos futuros, porque isso pode culminar numa ação trabalhista, num passivo trabalhista. Então, como empregador, o ideal é que ele afaste o empregado quando houver condições para tanto, para que o empregado não se exponha àquele risco desnecessariamente, porque aquilo pode gerar depois, inclusive, uma doença ocupacional, como já falamos, aí com possibilidade de reconhecimento aí de pagamento de indenização. Por isso, ressalto mais uma vez, é importante essa saída, essa solução dialogada entre o trabalhador e o empregador. É difícil na prática, porque falamos de uma relação desigual, né? Mas temos aí, quando a questão atinge esferas coletivas, por exemplo, vários trabalhadores naquela mesma situação, a possibilidade de intervenção, inclusive, do Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho, ele tem feito audiências, né, reunindo, tentando mediações virtualmente, para tentar chegar numa solução, num bom termo daquilo. Então, teríamos aí até a questão dos sejusques, né, na Justiça do Trabalho também, que estão atuando preventivamente, né, negociações, mediações pré-processuais antes de um processo. Lembrando que o Ministério Público ele tem um canal de denúncias também, um canal virtual na plataforma. Enfim, temos alternativas, é o momento de construir pontes, de construir alternativas. Logo aí, resumindo a questão, não há lei específica, né, obrigando que o empregador dispense esse trabalhador, mas por uma interpretação principiológica, considerando a Constituição Federal, a própria CLT, numa interpretação sistemática, também considerando aí a própria normas técnicas, foram ditadas várias, inclusive para trabalhador doméstico, do Ministério Público do Trabalho, a recomendação é que esse trabalhador, na medida do possível, seja dispensado e colocado aí em distanciamento e isolamento social. Obrigada, professora Leide. Agora eu vou passar a pergunta para o professor Ricardo e talvez por causa do horário a gente encerre. Eu vou passar a primeira pergunta para ele. A próxima pergunta, professor Ricardo: existe diferença entre auxílio emergencial e benefício emergencial? Uma boa pergunta. O professor Montanagna até mencionou essa questão, mas sim, são dois benefícios distintos, são dois benefícios diferentes. O auxílio emergencial diz respeito aos R$600 que o governo está disponibilizando para as pessoas mais necessitadas, para os trabalhadores informais, que está sendo denominado pela mídia de Corona Voucher. Então, diz respeito aos R$600 aí que estão sendo disponibilizados pelo governo. Já o benefício emergencial
o chamado bem, ele é o benefício que está sendo pago para os empregados que estão com os contratos de trabalho suspensos e para os empregados que estão com carga horária reduzida e com salário reduzido. Então, são dois benefícios distintos. Obrigada, professor Ricardo. Em relação agora ao tempo, então nós vamos ter que encerrar. O professor Montanagna também tem compromisso, a gente combinou até 1h30, e eu queria agradecer a presença de todos. Eu queria já comunicar que na segunda-feira nós teremos mais uma live. Essa live já não é tanto no sentido da pandemia e do direito, mas é muito interessante, será com o professor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, professor de Direito do ISCA Faculdades e promotor de Justiça de Limeira, e ele vai falar sobre preparação para concursos públicos, para o exame da ordem. Então, é muito interessante em relação à EAD, os novos sistemas, e nós teremos essa live segunda-feira, às 19h30, aqui pelo Facebook do ISCA Faculdades. Também teremos outras lives, como eu disse, mais uma de Direito do Trabalho. Também estamos verificando uma live específica mais para o direito penal, hoje conversando com o Dr. Tucumantel. Ele também achou muito interessante, talvez com a participação do Dr. Tucumantel, do Dr. Tabajara, alguns outros professores do ISCA Faculdades. E na live que nós fizemos na segunda-feira também, a professora Audrey Giorgetti, professor Lamartine Batistella, professor Tiago Trenta e professor Luiz Augusto Barrichello, também tivemos mais questionamentos e talvez teremos mais uma live também. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigada pela participação de todos, obrigada ao Lucas Lima, que nos apoia, obrigada ao Dr. Marcelo Zambon, diretor da faculdade. Eu vi aqui na live também a Dilma, nossa secretária da coordenação, a Rose, vários advogados, amigos, professores. Queria então agora agradecer novamente ao professor Ricardo Della Torre, a professora Leidiane Della Rocca e o professor Antônio Francisco Montanagna, pela participação de vocês, pelo carinho, pelo tempo e pelas explicações maravilhosas. E falar alguma coisa, se despedir aos professores. Professora Leide, gostaria de falar alguma coisa? Foi uma oportunidade muito boa para discutir, esses temas merecem ser debatidos. Parabenizo a professora coordenadora Marta, né, pelo excelente papel aí na coordenação e na mediação, a instituição também ISCA Faculdades, por proporcionar, né, para os alunos e também para a comunidade em geral e também jurídica da cidade, debates como esse. Foi um grande prazer estar ao lado de todos, estar ao lado do professor Antônio Montanagna, também do professor Ricardo Della Torre. Aprendo também ouvindo os colegas, isso é bom, isso é o caráter dialético do direito, né, de discutir e promover aí alternativas e buscar saídas para esse momento difícil. E eu sou bastante otimista, acredito que vamos aí encontrar saídas para jurídicas adequadas, razoáveis, compatíveis com o Estado Democrático de Direito. Agradeço imensamente aí a audiência, né, de todos os alunos do ISCA Faculdades, especialmente das turmas desse semestre, do 5º e do 7º, acompanhei aqui as mensagens de carinho, muito obrigada, agradeço aí aos professores que nos assistem, assisti a última live, estava excelente, tenho certeza que a qualidade só vai melhorar também nas outras, temos ainda muitas lives aí, né, como a professora Marta falou, e agradeço os colegas, advogados, enfim, todos aqueles que nos prestigiaram com o seu tempo e com a sua atenção. Obrigada. Também gostaria de agradecer aos meus alunos, que sempre me agradecer à professora Marta, que faz um brilhante trabalho frente à coordenação do curso de Direito do ISCA Faculdades, e agradecer ao professor Montanagna e à doutora Leidiane pelos debates de hoje. Muito obrigado. E eu também não posso deixar de agradecer, professora Marta, parabenizando o seu trabalho, viu? Que como moderadora aqui do grupo, tem sido muito brilhante. E quero parabenizá-la nesse sentido. E igualmente e extensivamente aos colegas que aqui participam
doutora Lidiane, ao doutor Ricardo, colegas muito estimados e que trouxeram da sua bagagem cultural jurídica, enriquecendo a todos nós. Vejam que nós não deixamos de aprender, mesmo sendo professores, com aqueles que trazem subsídios, experiências, interpretações, tudo isso porque o direito é um aprendizado constante. E também, logicamente, agradecer aos alunos que estão aí, sempre demonstrando o máximo de interesse. Quero agradecer a todos vocês, dizer que eu estou com saudades e recomendar, vamos continuar aqui com todos os cuidados, né, nessa fase, para que possamos sempre ter essas oportunidades pela frente. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que travou a hora que eu estava falando, não sei o que aconteceu. Então, eu gostaria de encerrar a nossa live e agradecer a todos. Obrigada, professor Antônio Francisco Fontanagra, professora Lidiane Della Rocque, professor Ricardo Della Torre. Muito obrigada a todos.